A atuação na Argentina impactou demais no humor do elenco na volta para o Rio de Janeiro. O empate em 1-1 foi tratado como derrota por grande parte do elenco. Quase todos os jogadores trataram o empate em 1-1 com o Central Córdoba na Argentina como uma derrota. O próprio Filipe Luís, inclusive, na coletiva de imprensa depois do jogo, disse que o Flamengo buscava a vitória, precisava da vitória, mas não conseguiu. E automaticamente o empate também, pelo técnico do Flamengo, foi visto como uma derrota. E depois de todo aquele retorno conturbado ao Rio de Janeiro, o desembarque ali que contou com tentativa de arrastão e tudo, o carro do Rossi levou 4 tiros e ainda bem que o carro era blindado e que não vitimou, né, fatalmente o goleiro do Flamengo. Depois de toda essa turbulência, aí a gente, o susto passado, aí a gente busca informações ali, informações acolá, para ver como que o Flamengo trata internamente essa fase na Libertadores. Porque hoje o Flamengo é o terceiro colocado de um grupo teoricamente fraco, um grupo que tem Tátira, Córdoba, LDU. Quando saiu o sorteio, todo mundo falou, poxa, é um grupo totalmente acessível. O próprio Flamengo olhava para o grupo e via o grupo como totalmente acessível. Até para entender como que o Flamengo, diretoria, departamento de futebol, como que a galera enxerga essa fase ruim do Flamengo. E pelo que eu soube, a apuração minha, o José Botto, ele cobra o Filipe Luís, tem cobrado o Filipe Luís, mas ao mesmo tempo respalda o treinador. Em nenhum momento, por enquanto, a palavra demissão, o termo saída do Filipe Luís, o assunto saída do Filipe Luís, é tratado no Flamengo, tá? Então, por enquanto, o José Botto respalda o técnico Filipe Luís, embora haja cobrança. E, continuando nessas apurações, eu procurei saber como que é o entendimento do BAP. E até onde eu sei, por enquanto, o presidente BAP ele ainda deixa a situação nas mãos do Botto. O BAP não interfere diretamente no futebol do Flamengo, ele deixa a situação nas mãos do José Botto. É praticamente uma carta branca do BAP que está na mão do Botto. O BAP entregou essa carta branca na mão do Botto. Inclusive, vale até lembrar que quando o BAP foi eleito presidente do Flamengo, ele deu carta branca para o Botto decidir se manteria o Felipe ou se trocaria. Felipe, que tem contrato com o Flamengo até o final de 2025, foi um técnico contratado ainda pela gestão passada, ainda pela dupla Landim e Marcos Braz, e hoje está no Flamengo com aval do Botto, com aval do BAP. O BAP que deu a liberdade para o Botto manter o Filipe Luís. Então, por enquanto, o Botto respalda o trabalho do Filipe Luís. Aí eu fui tentar saber como que a galera enxerga essa fase do Flamengo na Libertadores, porque envolvendo todo aquele lance de priorização do Campeonato Brasileiro e tal, que no começo da temporada foi dito isso claramente pelo presidente, foi dito isso claramente pelo diretor de futebol, mas agora a gente vê que o pessoal começa a mudar um pouquinho esse discurso de deixar o Brasileirão como prioridade, mas o Brasileiro é prioridade, então a Libertadores é segundo plano, vai mandar time misto na Libertadores. Então, por conta desse ruído na comunicação, eu fui tentar entender como que o Flamengo nos bastidores vem trabalhando, como o Flamengo nos bastidores está tratando essa má fase na Libertadores, que querendo ou não é uma má fase. Então, pelo que eu soube, internamente não existe esse clima de terra arrasada no Flamengo, com a terceira colocação no Grupo C da Libertadores. O argumento de que o Flamengo ele ainda depende só de si para se classificar é o argumento que impera por ali. É o argumento que impera. Porque o Flamengo ainda tem jogos contra a LDU e contra o Tátira no Maracanã. E de fato, se o Flamengo fazer boas atuações contra esses dois times, o Flamengo consegue avançar de fase, né? Então, não tem esse sentimento de terra arrasada. E, além disso, o bom início do Flamengo no Campeonato Brasileiro é outro ponto que ameniza o mau rendimento na competição continental. Porque o Flamengo, até então, até rodada passada, o Flamengo era líder do Campeonato Brasileiro, aí perdeu para o Cruzeiro, ou seja, a derrota para o Cruzeiro foi a primeira derrota do Flamengo na competição. Então, o Flamengo ele começou bem o Campeonato Brasileiro, bem no Campeonato Brasileiro e agora mal na Libertadores. Né? Porque esse empate para o Córdoba pode ser tratado sim como uma derrota. Pode ser tratado como uma derrota. E o Flamengo, contra o estreante na Libertadores, o Córdoba, primeira vez disputando uma Libertadores, o Flamengo somou só 1 ponto.
Flamengo perde em casa de 2-1 e empata fora de casa. Em Santiago del Estero não tem altitude, não teve catimba dos jogadores argentinos, não tinha clima de caldeirão, estádio grande, pouca gente, o Córdoba mal tem torcida. Com todo respeito ao... Deixa eu ver aqui um time. Com todo respeito ao Mirassol, tá, mas o Central Córdoba ele está para a Argentina como o Mirassol está para o Flamengo. Um time pequeno e que está organizado, tá com uma administração boa, tá com um time ali que consegue trocar passes, um time que consegue se encaixar. Então, o Flamengo ele não conseguiu vencer um estreante de Libertadores. E então, agora pra gente fechar essa apuração, pra gente fechar esse vídeo com as informações nesse dia pós empate com o Córdoba, pra fechar, de qualquer forma, o clima leve e fluido que tinha no Flamengo no primeiro trimestre, ele já tá enterrado, tá? Já tá enterrado. Aquele clima leve, clima de sorrisos à torta e à direita, clima de tranquilidade, todo esse clima leve ele já não tem mais. Já não tem mais. Foi um clima ali no primeiro trimestre, foi um clima ali depois no Campeonato Carioca, com o título da Supercopa do Brasil sobre o Botafogo. Aquele clima já não existe mais. Agora o que existe é a apreensão no elenco, apreensão, e, de acordo com o próprio Felipe Luiz, tem a falta de confiança. Mantivemos a regularidade durante alguns meses, até chegar esse momento. E é verdade que não estamos no nosso melhor momento de confiança. O futebol é constantemente um estado anímico, né? Tivemos um grande jogo contra o Corinthians, depois uma derrota dura contra o Cruzeiro. E claro que os jogadores sentem, é normal essa oscilação. O que nós temos que fazer é recuperar nosso caminho, nossa trajetória e as boas atuações o antes possível, né? Conseguir se perdoar, que os jogadores consigam recuperar essa confiança que perderam. Como fazemos isso? Treinando, jogando. Vamos jogar na frente da nossa torcida agora no final de semana e esperamos fazer um grande jogo. E com um grande jogo as boas atuações voltam, a confiança volta e a gente volta nos trilhos. Mas claro que essa oscilação em algum momento da temporada iria acontecer e infelizmente está sendo agora. O próprio Felipe Luiz disse na coletiva que falta confiança nesse momento de oscilação. O Flamengo entende também. Existe a maturidade do elenco de que em algum momento do ano o Flamengo iria oscilar. Isso é fato, acontece com todos os times. Todos os times. Nenhum time no Brasil é 100% do começo do mês de janeiro até dezembro. Todos os times passam por oscilação. Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Cruzeiro, todos os times passam. São Paulo, Corinthians, todos os times. E esse é o momento de oscilação do Flamengo. Momento de oscilação num período perigoso, né? No período de fase de grupo de Libertadores que pode prejudicar a sequência do Flamengo na temporada. O Flamengo, a depender do resultado contra a LDU no Maracanã, o Flamengo ele se complica na fase de grupos. Então é um momento de oscilação inevitável em termos de temporada, inevitável, mas que infelizmente acontece num período complicadíssimo do ano. E o próprio Felipe Luiz admite isso. Então, esse foi o vídeo aqui do Coluna do Fla, uma apuração da nossa reportagem, equipe de reportagem do Coluna. E, é claro, toda e qualquer novidade, qualquer notícia nova, qualquer informação nova, melhor dizendo, sobre o Flamengo, a gente traz aqui no canal, tá certo? Então, clica no curtir, se inscreva no canal do Coluna do Fla, isso é muito importante pra gente. Compartilha o link com a geral e vamos junto. Saudações rubro-negros.